Então é isso, galera. Chegamos ao final desse maravilhoso especial de Halloween. 31 dias de relatos. Vocês não ficaram mimados com isso não, né? Não significa que a gente vai ter que precisar botar relato todo dia não, né, gente? Pelo amor de... Ó, digo mais. Os nossos níveis de relatos, eles decaíram muito, tá? Por conta desse mês. Então, estão abaixo do nível aceitável para o relato continuar. Se você tem alguma história, manda para mim lá pelo meu WhatsApp. Adiciona aí mais 647-8300422. Tem um link na descrição aqui do episódio, gente. Todo episódio tem um link. E você clica pelo celular mesmo, você clica, vai cair diretamente no papo comigo lá no WhatsApp. Não precisa nem adicionar, na sua lista de contatos. Só clica na descrição, vai abrir o WhatsApp já direto no papo comigo. Aí você fala, e aí, Zoco, como é que faz pra mandar relato? E eu te explico direitinho, tá bom? Então assim, manda porque o nosso nível de história, de causos, tá um pouco abaixo do aceitável. A gente precisa subir esse negócio aí pra continuar mandando, né? Sempre fazendo podcast aqui com as histórias mais incríveis. E que, aliás, né? É um negócio muito doido isso. Eu percebi durante o projeto, pelo comentário da galera, né? Tem gente que adora relato longo. Tem gente que odeia. Tem gente que fala assim, cara, morri de rir com esse relato. E tem outro cara embaixo que fala assim, nossa, chorei muito, muito depressivo. Tem gente que vai ter medo. Tem gente que vai sentir, sei lá, achar graça. É muito louco como cada um recebe esses relatos de maneira diferente, tá? Não significa que o relato é bom ou ruim, gente. Cada um percebe de uma forma diferente, né? Então, assim, por isso que eu tentei botar de tudo, né? A gente teve relato de, sei lá, de extraterrestre, saci pererê, de lobisomem, de caipora, comadre florzinha, né? Fantasma, teve, morte, teve coisa muito pesada mesmo. Enfim, eu tentei botar, assim, um pouco de tudo pra explorar, né? O sobrenatural de maneira completa. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Eu adorei fazer. É cansativo, gente. Pô, subir episódio todo dia é cansativo, mas que valeu a pena. Até o Spotify deu uma forcinha lá pra gente, botou a gente lá na capa, assim, foi bem legal. Então, obrigado aí, equipe do Spotify também. E o que eu ia falar? Não acabou completamente, tá? Não acabou completamente. Ainda tem mais o último episódio mais do que especial pra você que tá lá no nosso Apoia-se, tá lá no nosso grupo secreto. Você vai receber um e-mail, tá? E eu vou também postar lá no blog do Apoia-se. Então entra lá com a sua conta lá e você vai ter acesso ao blog, né? Uma coisa que só quem apoia o projeto tem acesso, com o link de um episódio especial, um episódio secreto, contando as histórias do Rancho Skinwalker, que tá maravilhoso. Eu sei que eu sou, né, sou suspeito pra falar, mas o Sérgio, lá da Uncoded, fez um trabalho incrível. Aliás, deixa eu fazer aqui uns créditos, né? Quem narrou foi nada mais, nada menos que nosso ouvinte e agora amigo também, Cidadão J. Esse cara, gente boa pra caramba, fez pra gente de graça a narração, lendo a história, né, que eu mandei pra ele, tá? E ficou com essa voz, assim, aveludada, que ele tem, a coisa assim, né? E muita gente pediu, né? Cara, o Cidadão J precisa voltar, cadê ele? Cadê mais? Eu quero ouvir mais. Tá aí, tá? Um episódio completo, quase 1 hora aí de Cidadão J, pra quem gosta da voz dele. Quem fez o roteiro, Natália Ferran, incrível, fez o roteiro e ajudou na revisão, né? Ajudou no roteiro também na revisão. João Michel, meu amigo João, que faz a curadoria, que escolhe os episódios aqui pra vocês. E faz muito mais que isso, né? O João é um amigaço meu. E ele também ajudou na revisão do texto. E o Sérgio, né? Não pode esquecer do Sérgio, que fez a edição maravilhosa, com 1 bilhão de mini audiozinhos. É a vaquinha mugindo lá no fundo, é o cachorro que late com aquele... Putz, cara, tá incrível, tá incrível. Eu não vou falar mais nada, não. Vou botar aqui a fita pra vocês terem uma noção do que é esse especial aí. Se liga só. Logo no dia da mudança, enquanto descarregavam um caminhão em frente à nova casa, avistaram uma figura no campo. À medida que se aproximavam, puderam distinguir a silhueta de um lobo vagando lentamente pela pastagem. Isso imediatamente colocou Terry em alerta, mas não era apenas o tamanho do lobo que o inquietava. O animal era 3 vezes maior do que o habitual, e o comportamento era estranhamente curioso, como se a criatura estivesse genuinamente interessada nos novos moradores. Ficou claro que, apesar de sua aparência aterradora, o lobo não representava uma ameaça iminente. Terry considerou que poderia ser o animal de alguém, mas observando nervosamente o curral, questionou se havia sido uma decisão sábia trazer parte do seu rebanho tão cedo. O curral abrigava vacas reprodutoras e bezerros, todos evidentemente perturbados com a presença do lobo, exceto por um jovem novilho curioso, que esticava a cabeça entre as barras de metal para observar o visitante gigantesco.
Terry continuou suas tarefas apenas para perceber o perigo quando ouviu um grunhido. Era tarde demais. O lobo já tinha a cabeça do bezerro entre as mandíbulas. O filhote se debatia desesperadamente, berrando de agonia, enquanto o lobo tentava arrastá-lo para fora do cercado. Com um machado em mãos, Terry correu para confrontar o animal. Mas suas tentativas de afastá-lo foram ineficazes, pois o lobo se recusava a soltar sua presa. Finalmente, em desespero, Terry sacou seu revólver e disparou contra o abdômen do lobo. Mas foi apenas no terceiro tiro que a fera soltou o bezerro. Surpreendentemente, o lobo parecia ileso, o que deixou Terry ainda mais perplexo. Um quarto tiro atingiu a altura do coração do animal, fazendo-o recuar um pouco mais. Mas não parecia feri-lo gravemente. Terry até tentou uma espingarda mais potente, disparando mais tiros, com o último arrancando um pedaço de carne e pele da criatura. No entanto, o lobo recuou lentamente como se os ferimentos fossem superficiais e desapareceu na direção de onde viera. Muito maneiro, né, cara? E, aliás, eu fui fazer o jabá aqui. Você quer fazer um podcast, se você tem algum trabalho que tenha a ver com áudio, cara, eu faço força pra você procurar a Uncoded. Pode mandar até mensagem pra mim que eu mando lá o contato deles pra você. Que, cara, é incrível, trabalho genial, muito dedicado, né? O Sérgio fez todos esses milhões de audiozinhos, como eu falei, ficou maneiríssimo. E se você quer ouvir esse episódio completo, cara, isso é só essa pontinha do iceberg, tá? Se você quer ouvir o episódio completo, com todas as histórias que eu pesquisei, né, ao longo desse tempo todo, eu já tô lendo a história do Hans Koch aí pelo menos uns 5 anos, tá? E também botar aqui um pouco da onde eu busquei essas referências. Tem, por exemplo, o pessoal lá do Bad Time Stories que foi a maior influência pra mim fazer esse áudio. O livro Path of the Skinwalker, Caminho do Skinwalker. O livro Hunt of the Skinwalker, Hunt for the Skinwalker, que foi escrito também pelo George Knapp. Quem sabe o George Knapp é um cara que descobriu o Bob Lazar, ele é o cara que basicamente colocou o Skinwalker Ranch no mapa, né? A série da TV também, The Secret of Skinwalker, né? Que mostra a pesquisa do Brandon Fugel, que foi o cara que comprou o rancho depois do Bigelow, que comprou dessa família aí dos Shermans, que você acabou de ouvir. Então, assim, teve muita referência, tá? Aliás, uma curiosidade aqui aleatória do nada. Você sabe essa imagem que a gente tem de disco voador abduzindo vaca? Sabe? Todo mundo, né? A gente se conhece, sempre tem um disco voador ali abduzindo vaquinha, sempre tudo, desenho animado, tudo que a gente vê. Então, foi por causa do Hans Skinwalker. Então, você tem noção de que esse lugar é, tipo assim, ele meio que mudou o que a gente conhece como paranormal, como sobrenatural, como ufologia também, né? Porque tem de tudo, né? Tem lobisomem, pé grande, tem portal, disco voador, tem tudo lá. E muito do que a gente conhece hoje em dia veio através dessa cultura criada, né? Por conta desse lugar tão especial. Então, faço força para você entrar lá no nosso Apoia-se, através, você já sabe, tô careca de falar, www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento, e você vai ter acesso ao nosso grupo secreto, e vai também ter acesso ao link, tá? Para você ouvir esse episódio incrível, beleza? Então, espero você lá. E, galera, enquanto isso, tá? Eu vou tirar umas fériasinhas pequenas, tá? Um mesinho só, 4 semanas sem relatos, só para poder esparecer um pouco, tá? Eu tô aqui por fora né? Muita gente não sabe, mas eu também faço outras coisas fora do podcast. Eu tenho minha vida aqui, né? De 9 às 5, trabalho e tudo mais, casa, cachorro, periquito, papagaio pra cuidar. Então eu tô tirando esse tempinho de férias e vou aproveitar pra gente também continuar recebendo os relatos, pra continuar aumentando, né? Como eu falei lá no começo, nossos níveis de relato. Pra deixar acumular um pouquinho também pra gente ter o que colocar no futuro. Beleza? Então continua mandando, pode conversar comigo lá no WhatsApp. Se você quiser entrar no nosso grupo, todo dia tem história bizarra, cara, sério, o grupo é todo dia uma história, é um caos novo lá dentro, então é basicamente o Relatos do Além lá do B, entendeu? Se você curte a história assim, entra lá pra gente conversar e debater sobre a sua história também. Eu tô sempre lá dando meus pitacos, quando dá, né, gente? Quando dá eu boto lá o que eu acho e tal, comento uma coisa ou outra. Então, entra aí no Apoia-se, beleza? A gente se vê daqui a pouquinho, gente. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Do outro lado da linha. Do lado da linha. Do lado da linha. Do lado da linha. Do lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.